Eu tenho assistido a alguns vídeos de brasileiros que foram morar nos Estados Unidos e ficam defendendo aí a volta da ditadura no Brasil. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Gerson Menezes, do site Sucesso e Fortuna, onde você aprende a ganhar dinheiro de todas as formas honestas. Olha, eu deixei esse vídeo fora da série Sucesso, mas ele bem poderia estar na série Sucesso, porque não existe mais contra o empreendedorismo livre, auspicioso e saudável do que as ditaduras. A menos que você queira abrir um empreendimento que seja a favor do ditador que tiver lá na hora, porque senão você acaba morrendo assassinado se você não defendê-lo e se não fizer propaganda dele. Isso é a ditadura. Diante da premissa de que nunca devemos desqualificar o interlocutor, eu prefiro acreditar, eu prefiro procurar acreditar que as pessoas que defendem ditadura são mal informadas, não têm formação nem maturidade política e cometem equívocos a ponto de, se não são idiotas, a ponto de cometerem idiotices por má influência de pessoas e também má influência dessa péssima formação de que se fizeram vítimas por falta de empenho pessoal ou por excesso de preguiça mental. E antes que venham me chamar de comunista, de petista, eu digo o seguinte: eu não sou comunista nem petista. E também não sou vigarista. E quero avisar também que não defendo nenhum tipo de ditadura, nem de direita, nem de esquerda. Nem as escancaradas, nem aquelas dissimuladas. Você sabe qual é a primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas que vão morar nos Estados Unidos e ficam defendendo ditadura? Por que não foram morar na Coreia do Norte? Eles não gostam de ditadura? Por que foram morar exatamente naquela pátria que as pessoas chamam de a pátria da liberdade, o país da liberdade? Por que não foram para a Coreia do Norte? Por exemplo, tem outras ditaduras aí, mas a Coreia do Norte um bom local de moradia para eles. Olha, você que não é ignorante, você deve saber que um turista, por exemplo, que vai à Coreia do Norte, ele só vai aos locais onde o governo deixa ir. Ele monitora o tempo todo os turistas. E aqueles turistas que tiveram a coragem de arriscar a própria vida mostraram coisas absurdas que acontecem no país, com câmeras escondidas, com truques tecnológicos, para mostrar, por exemplo, que enquanto no campo, nas áreas rurais, as pessoas passam fome e passam necessidade, os ditadores participam de banquetes. Ora, me perdoem, não há coisa mais imbecil do que defender ditadura. E me desculpem, eu não consigo achar outro termo. Aliás, a propósito das câmaras escondidas dos turistas, eu queria saber uma coisa: se a ditadura é assim uma coisa tão boa e tão positiva, por que a primeira coisa que o ditador faz é impor censura? Por que eles censuram tudo? Poxa, não é tão bom? Não é tão bom para o povo? Por que tudo tem que ficar escondido? Pensar, meu irmão, pensar. Ah, é porque eles têm medo de crítica? E por que eles têm medo de crítica? Eles não têm argumento para rebater as críticas? O que eles querem, evidentemente, é esconder a realidade do país. Porque são eles os ditadores e todos os seus comparsas que se beneficiam da ditadura. Tem um fato muito preocupante: as pessoas que, a pretexto de defenderem os absurdos que aconteceram durante a ditadura, costumam dizer que aquilo era uma guerra. Ora, será que são tão ignorantes assim, a ponto de não saberem que até nas guerras existem regras? Será que essas pessoas desinformadas e bitoladas não sabem que as pessoas que cometem crimes de guerra, por exemplo, vão a um tribunal para serem julgadas e, comprovados esses crimes, elas são condenadas? Guerra também, até guerra não é vale tudo. A pessoa não pode estuprar na guerra. A pessoa não pode torturar na guerra. Isso são crimes de guerra. Será que essas pessoas que defendem ditaduras não sabem que guerra também não é vale tudo? Será que são tão ignorantes a esse ponto?
E também não me venham com essa história de dizer que os excessos ocorreram de lado a lado. Eu não estou falando de lado A, de lado B, de lado um, de lado 2. Eu estou condenando com muita consciência do que estou dizendo qualquer tipo de ditadura. E quem não sabe ouvir, volte o vídeo e lembre-se que eu disse que condeno ditadura, seja ela qual for, de esquerda ou de direita. O que houve no Brasil foi uma ditadura de direita, sob a suposição de que seria implantada uma ditadura de esquerda, chamada ditadura do proletariado. Mas essa nem foi implantada. Era a suposição dos ditadores a pretexto de implantarem uma ditadura para defenderem o país, na visão deles. Só que a ditadura de direita houve. A ditadura de esquerda, pelo que eu sei, se era para ocorrer, foi sufocada. Mas só saberíamos se seria realmente uma ditadura se ela viesse realmente a ser implantada. E eu não estou defendendo ninguém. Eu estou contra a ditadura, contra toda e qualquer ditadura. Os que defendem a ditadura são tristemente contraditórios. Eles vivem metendo pau em Cuba. Cuba não é ditadura? Ah, eles só querem a ditadura que interessa a eles. Essa passa a ser boa, né? A tal da ditadura do proletariado, para eles é ruim. O que é bom, segundo eles, é a ditadura dos poderosos, dos que estão por cima e querem que a gente continue por baixo. E nisso não vai nenhuma crítica ideológica, não. É porque, olha, meu irmão, olha, minha irmã, não tem coisa mais burra do que defender ditadura. Esse canal é direcionado basicamente a quem quer empreender com liberdade, com honestidade, com produtividade e com empenho. E não há nada pior para quem pretende produzir com independência e liberdade do que as ditaduras. Assim, a não ser, como nós já falamos, se você quiser abrir uma empresa para ficar puxando o saco e fazendo o jogo do ditador. Ou a não ser que você seja um parasita que fique a serviço da ditadura, por exemplo, arranjando emprego como dedo duro. Se você tem vergonha na cara, defenda um país em que as pessoas tenham vergonha na cara. Porque, é lógico, ninguém defende os absurdos que acontecem tanto no Brasil como em qualquer país. Mas a solução para isso não é ditadura, porque, com perdão da palavra, ditadura não é solução para porra nenhuma. Eu quero fazer só mais um lembretezinho para quem defende ditadura. No final da ditadura, o Brasil não estava economicamente bem, não. Estava entrando numa crise econômica muito séria. Portanto, se você tem vergonha na cara, diga: eu não quero ditadura. Mas diga também: eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil.